A gente também diz que o Zoro não acompanha o nível de poder do Luffy. Se o Sanji conseguiu dar um pouco mais de dano no seu estado normal, ele superou Luffy e Zoro, porque eles estão no seu estado normal também, entre aspas. Onde é que tem, dentro do mangá, dizendo que o Serafim do Jinbe é mais fraco ou menos resistente que o Serafim do Kuma e que o Serafim do Mihawk ou até da Boa Hancock? Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os comentários de vocês no último review do canal. Vou responder ali alguns Zorotards, alguns fanboys do Zoro que ficaram bravinhos com o meu último review. A gente vai comentar sobre esses vários questionamentos nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antônio Carlos Souza comentou: acho que o traidor é o cérebro do Vegapunk, pode ter criado consciência. Eu tava relendo todo o arco pra ver se eu poderia encontrar ali alguma pista pro traidor, e acabei vendo algum vídeo, acho que foi do Tassiano, ou então do Mangão, do canal Mangaki, e aí eu vi sobre essa possibilidade de ter uma nova consciência, ou o cérebro do Vegapunk ter criado uma nova consciência. E esse pode ter sido o traidor, porque ordens de Vegapunk não podem ser sobrepostas uma em relação à outra. E aí ele poderia ter criado essa nova consciência para fazer aquilo que o Shaka falou que era para ser feito. Todo mundo poderia se sacrificar se o Vegapunk original ele fosse mantido salvo, o corpo original, que é o Stella, fosse mantido salvo. E aí eu acredito que essa possibilidade é verdade, porque quando a gente tem um capítulo do sonho do Vegapunk ou um capítulo anterior a esse, ele fala sobre a possibilidade de várias pessoas no mundo poderem colocar o seu cérebro, os seus pensamentos, suas descobertas, tudo isso ligado ao cérebro principal do Vegapunk. Aí o Jinbe vai lá e fala, mas isso não poderia moldar ou não poderia colocar as características pessoais de cada um dentro do cérebro, isso aí não modificaria ele de alguma forma? E o Vegapunk falou, isso é possível, mas a ciência não se preocupa com isso, se preocupasse não teria evolução. Então pode ser que pelas várias experiências de cada um dos clones do Vegapunk, a sua consciência criou uma nova ou foi moldada em relação a determinadas descobertas, em relação ao século antigo, ao governo mundial, e pode ter criado até uma nova para realmente fazer o seu traidor, entre aspas, nesse caso. Porque tudo que essa consciência ou esse traidor quer é que o Stella, que é o original, ele se mantenha seguro. Mesmo que para isso tenha que deturpar todas as suas ordens ou as ordens do Shaka, que é manter o original seguro. Então, existe essa possibilidade. Luffy Anão comentou: posso estar errado, mas o Sanji pode até ter dado dano. Mas temos que lembrar que o Luffy e o Zoro não estão usando o Haki do Rei como usaram em Wano. Sim, isso é verdade. Eu falei que o Sanji tinha superado Luffy e Zoro porque quando ele ataca, dá a impressão que algumas gotículas de sangue sobem, assim, estão desenhadas um pouco acima da boca do Serafim do Jinbe. Só que eu fui olhar mais uma vez e parece que é só algum desenho estranho ou que ficou de maneira parecida, que não é realmente gotículas de sangue. Mas o que eu quis dizer é que naquele momento o Sanji aparentemente conseguiu dar dano no Serafim do Jinbe em relação ao Zoro e o Luffy, que estão tecnicamente nos seus estágios normais, porque o Gear Force do Luffy deixou de ser a sua técnica mais poderosa para se tornar usual, agora que o Luffy tem o Gear 5. E o próprio Zoro não está utilizando ali todo o seu poder. No caso, seria o Haki do Rei que ele despertou no arco passado e pode utilizar nas suas espadas, que a gente considera como o Haki do Rei avançado. Então o Zoro e Luffy não estão lutando no sério, ou utilizando todo o seu poder. Mas o Sanji também não. A sua sobrancelha vira depois que ele já lançou o ataque e o Serafim do Jinbe já foi jogado para longe. Então eu falei, eu associar, se o Sanji conseguiu dar um pouco mais de dano no seu estado normal, mesmo que ele esteja bravão ali pegando fogo, ele superou Luffy e Zoro, porque eles estão no seu estado normal também, entre aspas. E o Sanji também, só que o Sanji conseguiu dar um dano um pouco maior, e por isso que eu falei que ele superou naquele momento, e não que o Sanji é mais forte que o Luffy ou que o Zoro. Sávio Lucas comentou: comparar o Serafim do Jinbe com o do Mihawk e Kuma é sacanagem, né? Até a Nami deu dano no S-Shark, ela supera um Yonkou também? Uau, Nami maior que Barba Negra? Baita lógica. E aonde o Serafim sangrou? Tem na Deep Web essa cena?
porque na OPEX não tem. Como eu falei na pergunta anterior, eu meio que me confundi e achei que era gotículas de sangue desenhado em cima da boca do Serafim do Jinbe, mas não é, realmente você está certo. Mas, da mesma forma que não tem gotículas de sangue lá naquela cena, onde é que tem, dentro do mangá, dizendo que o Serafim do Jinbe é mais fraco ou menos resistente que o Serafim do Kuma e que o Serafim do Mihawk ou até da Boa Hancock? Você não pode comparar e dizer que porque o nosso Jinbe, o Jinbe original, é mais fraco que o Mihawk, o seu Serafim é mais fraco que o Serafim do Mihawk. A gente pode levar em consideração a sua resistência, porque a Akuma no Mi do S-Hawk ela é ampliada por todas as suas características de ciborgue e lunariano. A sua resistência sim pode ser mais alta, mas o Kuma não tem essa resistência por não ter um Akuma no Mi que dá resistência. E o Serafim do Jinbe também não é mais resistente porque não tem essa Akuma no Mi. Se a gente tirar a Akuma no Mi e deixar só a raça e a mudança tecnológica, eles tecnicamente têm a mesma resistência. E o Jinbe ainda poderia ter mais, porque ele não é humano. O Serafim do Jinbe, na verdade, ele não é humano. Ele é tritão. E normalmente os tritões são 10 vezes mais fortes que os seres humanos normais. Mas levando em consideração só um tritão normal com um ser humano normal. A gente já viu várias vezes os seres humanos fora da curva, ou da raça humana fora da curva, superando os tritões. Só que com o Jinbe não é bem assim. Não é todos os humanos que superam o Jinbe ou a força do Jinbe, por exemplo. Então a gente ainda poderia dizer que ele tem lunariano, tem tritão, e ainda foi modificado tecnologicamente. A gente não tem elementos para dizer que o Serafim do Mihawk é mais forte que o Serafim do Jinbe. Não tem. A gente pode dizer que a resistência é maior porque ele tem um Akuma no Mi que dá resistência. Mas não tá escrito, só se for no mangá da Deep Web que você mesmo comentou, que lá tá escrito que o Serafim do Mihawk é mais forte que o Serafim do Jinbe, só porque o Mihawk é mais forte que o Jinbe. Sendo que no mangá não tem nada escrito em relação a isso. Tecnicamente é para eles ter a mesma resistência. O S-Hawk tem uma resistência maior por sua Akuma no Mi. De João comentou: salve, os fãs do Zoro não estão preparados para isso. Porém, os três sempre vão estar próximos um do outro em poder, cada um na sua especialidade. Um salve pra você, mano, e é isso, é como você falou. Assim como a gente diz que o Zoro sempre acompanha o nível de poder do Luffy, fica ali próximo, assim como era Roger com Rayleigh, assim como é Shanks com Ben Beckman, a gente pode dizer assim, o Sanji sempre acompanha a evolução de poder do Zoro e do Luffy. Ele não fica muito atrás. Atualmente ele é o quarto no bando, mas é em recompensa. A gente não sabe nem força, mas com seu despertar de genes, ele pode até ter superado o Jinbe, ou a gente pode dizer com certeza que ele superou o Jinbe. Então, eles sempre vão acompanhar um ao outro. E se um fã do Zoro disser que não é bem assim, a gente também diz que o Zoro não acompanha o nível de poder do Luffy. Não vai estar próximo do Luffy. E ele está. É uma coisa que a gente vê no mangá. Caio Lima comentou: acho bem difícil o Frank ou o Sop morrerem. Primeiro, o Oda não tem coragem de matar nem secundário, imagine o Mugiwara, e ainda tem 2 de uma vez. Número 2, Egghead é um arco muito random para a morte de Mugiwara, já que, se um dia o Mugiwara morrer, eles terão um arco próprio, e terão uma morte grandiosa, já que se for morrer, o Oda vai dar uma morte muito épica para ele. Eu concordo com você, nenhum Mugiwara vai morrer nesse arco, só não acho que ele é um arco random. Ele tem tudo para se tornar um dos melhores arcos pelo que está por vir. Agora, em relação aos Mugiwaras morrerem ou não, a gente sabe que não vai. E se for, vai ser lá pro final da história. Só que, mesmo que eles não morram, existe um risco de, sei lá, o Usopp perder uma perna, vai saber, ou então o Frank ficar debilitado de alguma forma. A gente sabe que os seus braços, eles são mecânicos e ele pode trocar. Mas o Usopp não, se ele perder uma perna, vai ter que colocar uma prótese mecânica. E corre esse risco com esses 2 Mugiwaras. Então existe um risco, mesmo que mínimo, mas os Mugiwaras não vão morrer, ou não existe esse risco, pelo menos por enquanto. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre o capítulo, sobre esse vídeo, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Não esqueçam que esse aqui não é o Sogeking Responde, é respondendo perguntas ou questionamentos do vídeo review do capítulo, então vão ver os reviews e deixar seu comentário lá que eu posso responder em um próximo vídeo. Já deixa aquele like se você tiver gostado desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!